Louvo a Deus pela vida do meu amigo Lucas, sempre tem nos acompanhado. Que o Senhor continue abençoando também a sua vida. Nós estaremos nessa noite trabalhando sobre o tema pentecostalismo, teologia e prática. Então, para que sirva de fundamento para aquilo que nós estaremos falando, eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler no capítulo 1, versículo de número 5 e o versículo de número 8. Atos, capítulo 1, versículo de número 5 e 8. Se você encontrou, confirme dizendo amém. Nos diz assim a palavra de Deus: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Amém, queridos? Peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Estaremos constantemente recorrendo a este e outros textos para fundamentar aquilo que nós estaremos falando. Podemos avançar na nossa exposição. Nós temos essa noite 3 objetivos. Os 3 objetivos para hoje são os seguintes. Primeiro, entender quem são os pentecostais e qual o lugar, eu botei aqui de maneira bem pessoal, qual o lugar que ocupamos, que você, enquanto Igreja Bíblica Semear, ocupa no pentecostalismo. Aprender quais são as doutrinas fundamentais enquanto movimento pentecostal e aplicar de maneira prática na vida, no dia a dia e o ethos, o caráter pentecostal. Então nós temos esses 3 objetivos hoje: entender, aprender e aplicar. Eu espero que o Senhor possa ministrar ao seu coração, quebrando porventura toda resistência que haja, quebrando todo o preconceito que porventura haja na mente de algum irmão aqui presente, porque infelizmente nós temos visto que existem muitos preconceitos, muitos falsos conceitos a respeito do que é o pentecostalismo. Se você quiser acompanhar o nosso ministério, você pode pelo YouTube, pelo Instagram, e no YouTube eu tenho uma programação no meu canal, onde eu falo sobre maneiras de você revestir a sua fé como pentecostal. E nós temos um vídeo onde eu falo o que é ser pentecostal, e eu coloquei lá um corte de um suposto culto pentecostal, onde acontece de toda bizarrice um pouco. Pessoas girando, alguém jogando o paletó por cima, caindo no chão, embolando, e aquela bagunça toda, aquela algazarra toda. E muitos até hoje têm em mente de que isso é ser pentecostal. Todavia, nós estaremos estudando aqui, vendo, conferindo na nossa teologia, na história e nas escrituras, o que de fato é ser um pentecostal. E onde esta igreja como denominação se enquadra. Amém, meus irmãos? Você está disposto comigo a trafegar por esse caminho essa noite? Amém? Não pode avançar, por gentileza? Aqui é apenas um pouco a respeito do ministério que nós temos desempenhado, uma breve biografia. Você pode conferir aí, questão de formação e tudo. Inclusive faço menção aqui da minha esposa e do meu filho, se não puderem estar conosco. Sábado ele apresentou alguns sintomazinhos, ficou um pouco enfermo,
como bom pentecostal, né? Nós oramos por ele, né? O Senhor operou, mas a gente tem que também agir com responsabilidade, né? Não é porque eu creio que Jesus livra que eu vou atravessar a rua sem olhar para os dois lados para ver se vem algum carro, né? Então, por prudência, ele permaneceu lá em Campina, que essa mudançazinha de clima seria um pouco chocante para ele. Mas sou casado, graças a Deus, muito bem casado, com a irmã Damiana, sou o pai do João Miguel. Nós temos formação teológica pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus e também formação ministerial pela Faculdade Batista no Paraná. E pela graça e misericórdia, nós temos também atuado em institutos bíblicos lá em Campina Grande, como o ITESMI, o Instituto Bíblico da Igreja de Deus, e também colaborando com um centro de formação de vida cristã prática lá na Igreja Bíblica Semear. E orem por mim, eu estou aí com um livro no prelo já, pronto, só esperando Jesus mandar o recurso para a gente poder imprimir. O título do livro é O Paracletos, a pessoa e obra do Espírito Santo, numa perspectiva pentecostal. Então eu trabalho nesse livro, perspectivas da teologia bíblica, da teologia sistemática e da teologia prática, a respeito da doutrina do Espírito Santo. Pode avançar, por gentileza? Então estaremos trabalhando hoje o que é o pentecostalismo. Então nós vamos ver quais as principais classificações e definições. Pode avançar? Nós temos aqui a classificação das 3 ondas do pentecostalismo, tanto o pentecostalismo norte-americano quanto o pentecostalismo latino-americano. Normalmente é definido e classificado através de 3 ondas. A onda primeira, que é a conhecida como pentecostalismo clássico, que compreende um período ali do ano de 1901 em diante, até o início da segunda onda, que é o movimento carismático, que tem início ali próximo a 1958, através de um padre episcopal chamado Dennis Bennett, onde ele pastoreava a paróquia de São Marcos, lá nos Estados Unidos, e um domingo pela manhã, ele confessa diante daquela igreja, uma igreja tradicional, uma igreja episcopal anglicana, e na época os anglicanos não tinham essa ênfase no Espírito Santo, e ele confessa diante da igreja que havia recebido o batismo no Espírito Santo, e havia orado em outras línguas. E essa experiência do padre Dennis Bennett começa a se espalhar por outras paróquias episcopais e também através de outros expoentes de outras denominações. Então, o movimento carismático inicia em 1958. E no Brasil, existe uma terceira onda, conhecida como onda do movimento neopentecostal, que tem início ali a partir da década de 70, com o início da pregação da mensagem de fé, da palavra da fé. Aquilo que na outra América, né, nos Estados Unidos, é conhecido como movimento da palavra da fé. E no que consiste esse movimento? A pregação sobre a confissão, a ênfase exacerbada na fé, na aquisição de bens através da fé, a ênfase na prosperidade financeira e também em exorcismos. Eu coloquei aqui cura, mas eles vão um pouco além da ênfase na cura. Eles vão dar uma ênfase à cura que não é uma ênfase naturalmente pentecostal e, consequentemente, não é uma ênfase bíblica, que é a ênfase da saúde perfeita ou da ausência de sofrimento. E aqui no Brasil, esta onda tem início através do rompimento entre algumas figuras conhecidas, né, figuras bem conhecidas como Edir Macedo, R.R. Soares. Eles rompem com a Igreja de Nova Vida, que faz parte da linha histórica da Igreja Bíblica Semear. A Igreja de Nova Vida, ela finaliza a segunda onda do pentecostalismo brasileiro, que também tem uma ênfase nas cruzadas evangelísticas em tendas. Essa é uma página muito bonita do pentecostalismo brasileiro, onde evangelistas
norte-americanos, brasileiros, estavam aí nos rincões do nosso país, com tendas de circo, tendas mesmo. Eles montavam as suas tendas, proclamavam o evangelho, passavam 30, 40, 50, até mesmo 60 dias em uma cidade, proclamando o evangelho, curando enfermos, expulsando demônios, muitas pessoas sendo salvas. Então essa é a principal marca da segunda onda do pentecostalismo aqui no Brasil. Que além deste mover carismático em igrejas tradicionais, você vai perceber o surgimento aí na década de 60 da Igreja Batista Nacional, uma denominação renovada, a Igreja Presbiteriana renovada com o pastor Daniel Bonfim, com o pastor Jonathan Ferreira, que também recebeu grande contribuição do pastor reverendo Antônio Elias, que permanece na IPB até o fim da sua vida, mas que discipulou outros homens, como por exemplo o conhecido pregador Hernandes Dias Lopes. Reverendo Hernandes Dias Lopes é filho na fé, filho espiritual de um baluarte da renovação carismática presbiteriana no Brasil. Então nós temos essa página da Igreja Evangélica Brasileira pouco conhecida. Então surge também a Igreja Metodista Wesleyana nesse período, a Igreja Presbiteriana Renovada, surgem as renovações no meio anglicano também aqui no Brasil. Então esse período do movimento carismático é fechado, entra em uma outra transição a partir da chegada do bispo Robert McAllister. Ele vem de uma igreja tradicionalmente pentecostal no Canadá, da Assembleia Pentecostal do Canadá. O seu tio, o reverendo Robert Edwin McAllister, é um dos fundadores dessa denominação. É um início muito bonito. E então ele vem para o Brasil em 1958 a convite do evangelista quadrangular Harold Williams. Harold Williams é um ex-ator de Hollywood que se converte a Jesus em Los Angeles sob o ministério de Aimee Semple McPherson e vem ao Brasil. Então em 1958 Robert McAllister vem para pregar numa cruzada no Maracanãzinho e depois volta para as suas missões, retornando ao Brasil ali, próximo da década de 70. Então o surgimento da Igreja de Nova Vida marca o fim deste período chamado segunda onda do pentecostalismo no Brasil. Então quais são os problemas que surgem a partir de agora? O rompimento dessas duas figuras que eu falei inicialmente, Edir Macedo, R.R. Soares, eles deram origem a outras denominações que se assemelham ao pentecostalismo pela ênfase na cura, a ênfase em uma experiência com o Espírito Santo chamada de batismo no Espírito. Todavia a ênfase que eles carregam não é a ênfase cristocêntrica do pentecostalismo clássico. O pentecostalismo clássico nasce nos Estados Unidos em 1906 com as seguintes bandeiras: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. Mas o centro da teologia do pentecostalismo é a obra de Cristo. A obra de Cristo era o foco. Havia ênfase nos dons? É lógico. Havia ênfase em curas? É lógico. Mas havia uma ênfase cristocêntrica e cristológica. Cristo era o centro e a obra de Cristo era propagada, crida e colocada em prática no dia a dia, na vida da igreja. Então, meus irmãos, de posse dessas classificações, só recapitulando, pentecostalismo clássico não compreende somente a um período histórico. Os pentecostais clássicos deixaram de existir porque eles existiram até o início do movimento carismático. Não. O pentecostalismo clássico perdura até hoje. O pentecostalismo clássico compreende aqueles que professam uma ênfase, uma crença em um batismo no Espírito Santo que é evidenciado. E esse batismo no Espírito não é uma obra regeneradora. Esse batismo no Espírito não é a conversão, não é a purificação de pecados. Esse batismo com o Espírito é
um revestimento de poder, e nós vamos ver isso aqui com maiores detalhes um pouco mais à frente. Então, o pentecostalismo clássico nasce em 1906, e é interessante notarmos o seguinte, eu até estava comentando com um pastor ali no gabinete, é muito comum nós, quando falamos em pentecostalismo clássico, colocarmos uma ênfase altíssima no que aconteceu no dia 8 de abril de 1906, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em uma rua chamada Azusa. Aquele grande avivamento que teve início ali com William Joseph Seymour, um pregador de santidade, negro, cego de um olho por varíola na sua infância, filho de escravos libertos, que estava anunciando esta mensagem. Ali houve um grande avivamento. Porém, esse avivamento não é o Pentecostes. No Pentecostes, só houve um mover ali, e a partir dali se espalhou. Só existiu um dia de Pentecostes na igreja. É lógico que de maneira metafórica, quando nós participamos às vezes de um culto renovador, de um culto onde o Espírito Santo tem liberdade e se manifesta, nós usamos uma linguagem dizendo, olha, foi um Pentecostes. Mas é lógico que nós não estamos considerando que houve mais uma vez aquilo que aconteceu no cenáculo. Lógico que não, é apenas uma figura de linguagem. Mas entenda, em 1906, não houve só o avivamento da rua Azusa. O Espírito Santo estava desencadeando ondas de avivamento em várias partes do mundo. Em 1908, no Chile, com um pregador metodista chamado William Hoover. Em 1905, na Índia, com uma benfeitora chamada Pandita Ramabai. Em 1907, na Suécia, entre os batistas, com John Longman. Então, o Espírito Santo estava atuando em todo o planeta Terra, preparando para aquilo que estava para acontecer, e esse desencadear pentecostal, o desencadear deste mover de Deus, com a ênfase na obra de Cristo, para salvar e para habilitar sobrenaturalmente a sua igreja para o cumprimento da missão. Então nós temos essas três ondas, e a minha ênfase essa noite é na onda do pentecostalismo clássico, que é onde nós nos encaixamos. Então pode avançar. Eu quero trazer aqui algumas definições sobre o que é ser pentecostal, através desses três teólogos. O T.B. Barrett, que é pioneiro do avivamento pentecostal na Noruega, e baluarte do pentecostalismo na Europa. O Walter Hollenweger, que era um conhecido especialista em pentecostalismo suíço. Ele tem alguns livros escritos nessa linha, e os dois mais conhecidos são Os Pentecostais e O Pentecostalismo, Origens, Desenvolvimentos no Mundo Todo. Ambos os títulos estão em inglês. E a definição do Dr. Robert Menzies. Dr. Robert Menzies era um missionário assembleano, ele não é mais, ele foi destituído da Assembleia de Deus por conta das suas convicções escatológicas, um assembleano amilenista. Ele foi destituído da sua posição de ministro assembleano por conta dessas convicções, mas ele é doutor em Novo Testamento e foi supervisionado pelo Dr. Howard Marshall, em 1989, autor de vários livros sobre o Espírito Santo, e ele é também vice-reitor, professor adjunto do Seminário Teológico Asiático nas Filipinas. Então, avancemos. Nós temos a primeira definição sobre o que é ser pentecostal, através do T.B. Barrett. Como eu já disse, T.B. Barrett era um pioneiro do pentecostalismo na Europa. Ele foi o mentor espiritual de outros pentecostais que levaram a chama do Espírito Santo para a Holanda, para a Alemanha, por exemplo. Ele diz o seguinte: pentecostais são todos os que creem na autoridade da palavra de Deus, em Jesus Cristo como seu Salvador, cabeça e Rei. São em sua maioria batizados nas águas, pois crendo, todos creem na necessidade de um coração limpo e de uma vida santa, na possibilidade de serem batizados em nossos dias, como no dia de Pentecostes, no Espírito Santo.
E a maioria crê que as línguas em conexão com o batismo são uma prova da presença do Espírito Santo e devem ser esperadas agora como no início em Jerusalém, ou pelo menos declarações proféticas e adoração no Espírito. Todas as grandes verdades de alguma importância defendidas pelas denominações evangélicas encontram-se nos princípios deste movimento, bem como esta grande verdade a respeito do batismo no Espírito e dos sinais que se seguem. Gravem isso: o batismo no Espírito e dos sinais que se seguem. Repitam comigo, por favor: dos sinais que se seguem. Eu fico naquela ansiedade para atropelar as coisas, mas eu não vou falar agora. Vamos avançar, eu tenho algo para falar, mas vamos avançar. O Dr. Walter Hollenberger diz o seguinte: a maioria dos pentecostais diria que a característica distintiva é a experiência do batismo no Espírito com o sinal de falar em línguas. Assim, este livro inclui, como pentecostais, todos os grupos que professam pelo menos duas experiências de crise religiosa, isto é, batismo ou renascimento e batismo no Espírito, sendo a segunda, batismo no Espírito, subsequente e diferente da primeira, ou seja, o batismo no Espírito, uma experiência distinta do novo nascimento. E a segunda, o batismo no Espírito, geralmente, mas nem sempre, associada ao falar em línguas. Avancemos para a definição do Dr. Robert Menzies. Quem são os pentecostais segundo Robert Menzies? Cristãos que creem que o livro de Atos fornece um modelo para a igreja contemporânea, e nesta base incentiva todos os crentes a experimentar o batismo no Espírito, entendido como capacitação para a missão, distinto da regeneração, que é marcada por falarem em línguas, e afirma que sinais e maravilhas, inclusive todos os dons mencionados em 1 Coríntios 12, devem caracterizar a vida da igreja hoje. Avancemos. Essa definição aqui é minha. O que é ser pentecostal? Ser pentecostal é credibilizar a contemporaneidade da ação dinâmica do Espírito, conforme demonstrado na Bíblia Sagrada. Mas quais aspectos desta ação? Porque os nossos irmãos cessacionistas também creem em um aspecto da obra do Espírito que é um aspecto dinâmico. Eles creem na regeneração, creem no novo nascimento, que é uma obra operada pelo Espírito. Eles creem na santificação, creem no frutificar pelo Espírito. Também creem que o Espírito Santo chama ministros para a igreja. Creem que o Espírito Santo distribui alguns dons também para o seu povo. Mas em que aspecto? As manifestações carismáticas sobrenaturais, extraordinárias e miraculosas descritas na sua palavra. É crer que existe um revestimento de poder espiritual, disposto para o salvo, no qual sensibiliza o indivíduo para a ação dos dons, chamado de batismo no Espírito Santo. É buscar, desejar e experimentar uma vida de santidade e total separação do que seja mundano e carnal, é refletir Jesus, se parecer com Ele, é primar pela evangelização e em fazer Cristo conhecido a todos os homens. Então nós temos essas definições. E nós, através dessas definições teológicas, nós podemos enxergar que o que define um pentecostal é a ênfase e a crença em dois aspectos da obra do Espírito, a saber, o batismo com o Espírito Santo como uma obra distinta, diferente. E quando eu falo diferente, é ontologicamente, é na essência, na natureza, distinta da conversão. E este batismo no Espírito é evidenciado. Ele demonstra sinais. E é isso que traz distinção entre o pentecostalismo, como um movimento que nasce em 1906, de um movimento que o precedeu. Houve um movimento que precedeu o pentecostalismo,
chamado de movimento de vida superior e também os movimentos de santidade. Esse movimento cria em um batismo no Espírito. Você vai encontrar figuras como D.L. Moody, R.A. Torrey, A.B. Simpson. Me perdoe meu inglês, tá? Meu inglês é terrível. Andrew Murray, ó, feio, né? E o Andrew, ele tem um livro muito conhecido, Com Jesus na Escola da Oração. Com Cristo na Escola da Oração, muito obrigado. Mas ele também tem um livro sobre a obra do Espírito Santo, onde ele declara o batismo no Espírito, e ele era um presbiteriano. E pasme você, o Ashbel Green Simonton, quem aqui já ouviu falar dele? O fundador do presbiterianismo no Brasil, em seu diário escreve, lá em 1600 e tantos, ou, aliás 1800 e tantos, quando ele chegou aqui, eu oro ao Senhor para que Ele me conceda um batismo no Espírito e em fogo. Você pode encontrar isso no diário de Simonton. Porque dentre os presbiterianos avivalistas, existia a crença de que havia um batismo no Espírito que não era a regeneração. Você tem um expoente calvinista congregacional muito conhecido, que também cria nisso, Dr. Martin Lloyd Jones. Ele tem um livro chamado Batismo e Dons do Espírito, onde ele declara com muita singeleza, mas também com muita profundidade bíblica, que o batismo no Espírito é uma obra distinta da regeneração. Então, se venderam para você a ideia de que reformado, reforma, tem que seguir aquela linha rígida cessacionista, venderam para você errado. Porque dentro da história do próprio movimento reformado existem expoentes que criam em uma obra do Espírito distinta. Mas qual é a diferença entre o que eles criam e o que nós cremos? Por exemplo, o pessoal do movimento de vida superior, A.B. Simpson, Andrew Murray, R.A. Torrey, eles criam o seguinte: o batismo no Espírito é uma obra distinta. Você primeiro é salvo e depois é batizado no Espírito, mas eles criam assim: se você crer e orar, já recebeu. Isso R.A. Torrey deixa bem claro no livro dele, O Batismo com o Espírito Santo. Você se apropria dele pela fé. Você não precisa esperar por nenhum sinal. Aí, o pentecostalismo, ele crê de uma maneira um pouco distinta. Crê que é uma obra separada, crer que uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser batizado com o Espírito, mas creem também que quando alguém é batizado com o Espírito Santo, isso é de alguma forma evidenciado. Aí existem aqueles pentecostais que creem que essa evidência é única e inicialmente o falar em outras línguas, e existem pentecostais clássicos, porque no Brasil se vendeu a ideia de que se não crê nas línguas como única evidência, você não pode ser classificado como pentecostal, mas como carismático. E essa definição está errada. E eu vou provar a vocês o porquê. Mas o que nos distingue existem evidências de que alguém recebeu o batismo com o Espírito Santo. Pode avançar, por gentileza. Em que creem os pentecostais? Batismo no Espírito Santo. Aí, apesar de não ser uma doutrina exclusivamente pentecostal, porque conforme eu acabei de demonstrar aqui, de mencionar, existe toda uma linha de continuidade histórica que aponta para a crença em uma obra do Espírito distinta da regeneração na história da igreja. Eu estou falando de 2000 anos de cristianismo. Um grande expoente da teologia reformada no Brasil, certa vez de forma jocosa, disse o seguinte: será que essa doutrina é verdadeira? Quer dizer que o cristianismo passou 1900 anos sem o poder do Espírito e ele reapareceu só agora novamente na Rua Azusa? Essa pergunta ela é falaciosa. Por quê? Nós temos uma linha de continuidade histórica dentro do cristianismo
que afirma e reafirma uma experiência separada e distinta da regeneração. Quer um exemplo bem próximo a nós? Dentro do catolicismo, seja catolicismo inicial, seja um pré-catolicismo romano, como em Tertuliano, como em Hilário de Poitiers, já existia a crença de que você nasce de novo no batismo e recebe a confirmação, os 7 dons do Espírito na crisma. O que era a crisma? Era a concessão da unção, onde, segundo Hilário de Poitiers, moções do Espírito eram concedidas aos catecúmenos. Trocando em miúdos, o que significa? Nascia de novo no batismo. Eles criam que no batismo era dada a regeneração. E separado do batismo, eles recebiam a unção do Espírito que capacitava com dons. Isso não nasceu agora. Essa noção de distinção entre conversão e batismo no Espírito existe na história da igreja há muitos anos, há séculos, milênios, eu posso assim afirmar. Agora, como toda doutrina cristã, haviam embates e, lógico, nós encontramos na história que não havia também unanimidade a respeito disso. Mas eu estou apenas apontando para você que essa doutrina, este conceito, não nasceu 100 anos atrás. Os irmãos estão entendendo, amém? Então nós temos, irmãos, continuidade histórica. Nós não nascemos numa periferia, meramente numa periferia, lá de um bairro dos Estados Unidos. Nós temos toda uma continuidade histórica, peso teológico, hermenêutico, exegético. Então, existe essa ênfase num revestimento de poder que habilita o salvo para o serviço e recebeu grande destaque no movimento pentecostal desde o seu nascedouro. Sendo assim uma doutrina que compõe a identidade do seu portador. Alguém só pode afirmar que é pentecostal se acreditar que o batismo no Espírito é uma experiência de revestimento de poder. E estabelecendo que é difícil afirmar que é pentecostal se você acredita que o batismo no Espírito é a conversão. Agora é lógico. Existem continuistas que discordam disso aqui. Eles creem que o batismo é a conversão, mas que creem e praticam os dons espirituais. O tão conhecido, eu posso até afirmar que é o xodó da maioria dos teólogos brasileiros, o Wayne Grudem. O Wayne Grudem não crê que o batismo no Espírito é uma obra distinta, mas ele crê piamente e veementemente nos dons espirituais. Ele crê e faz uma defesa extraordinária em suas obras. Outro teólogo, inclusive também reformado, o Samuel Storms, ou Sam Storms, calvinista, amilenista, pedobatista, todo isto que você imagina, mas também continuista. Praticante dos dons espirituais. Porque existe aquele continuista que é um cessacionista na prática, né? Ele afirma que crê, mas os dons eles querem bem longe. Não, deixa lá que aqui está bom sem eles. Porque o poder do Espírito traz riscos. Quais são os riscos? Você já leu a primeira carta aos Coríntios, com certeza. São aqueles os riscos. Riscos de excessos, risco de divisão, não pelos dons em si, mas pelo modo como as pessoas vão tratar com os dons. Mas nós não podemos jogar o bebê fora com a água suja. Nós temos os mestres na igreja para pastorearem os dons espirituais. Então não é descrendo nos dons que nós temos o respaldo bíblico. Quando os dons estavam causando problema, o remédio de Paulo não foi menos dons, foi mais dons. As línguas estão causando problema, para de falar em línguas. Não, ele não disse isso. As línguas estão causando problema, vamos resolver isso com mais um dom, interpretação. Entendeu? Dom trouxe problema, a solução não é menos dons, é mais dons.
Diga glória. Então a solução para o abuso do poder espiritual não é menos poder, é mais poder. Então, queridos, batismo no Espírito é esta ênfase em uma obra subsequente. Então o pentecostal entende que nos livros de Lucas e Atos nós temos o fundamento para afirmar uma experiência ontologicamente distinta, na essência, na natureza. Ou seja, existe um outro propósito no batismo no Espírito que não há na conversão. Então quero que vocês entendam o seguinte: desde o princípio das manifestações do Espírito Santo, seja no Antigo Testamento, por exemplo, eu até faço um desafio a você. A partir de hoje, lê o Antigo Testamento, e eu vou dar até uma dica para você. Êxodo, Juízes, primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Crônicas. Você vai garimpar as expressões cheio do Espírito, o Espírito veio, o Espírito desceu, o Espírito caiu, e me mostre. Depois você pode até me procurar nas redes sociais. Emanuel, eu encontrei uma referência dessa que diz respeito ao Espírito Santo purificando. Eu só digo a você para procurar porque eu já li todas e não encontrei nenhuma referência a enchimento do Espírito, ao Espírito vir sobre, ao Espírito cair sobre, ao Espírito se apoderar e essas expressões indicarem purificação de pecados. Não são relacionadas a isso. Pelo contrário, nós vamos perceber que esta manifestação do Espírito, ela traz consigo dons. Bezalel, o primeiro que a Bíblia diz assim, que o Espírito de Deus encheu com o Espírito. Ou melhor, que Deus encheu com o seu Espírito. O que foi que ele recebeu? Purificação de pecados? Não, capacidade para inventar invenções. Josué, Deus disse, Moisés traz Josué, homem em que há o Espírito, e impõe sobre ele as mãos. Aí em Deuteronômio diz que no momento que Moisés impôs as mãos sobre Josué, ele foi cheio do Espírito. O Espírito já estava nele, um homem em que há o Espírito, mas depois ele foi cheio do Espírito pela imposição das mãos de Moisés. Vamos para outro caso. Nosso irmão Sansão. O Espírito vinha, ele agia pelo poder do Espírito, depois ele ia fazer o quê? Se consagrar. O que é que ele ia fazer, irmãos? Sansão depois ia pecar. O que é que eu entendo? Que essa experiência de empoderamento, ela em si, não é característica dela trazer purificação. Aquele falso profeta, Balaão, Números 24, o Espírito vinha sobre ele, ele profetizava e depois ele se convertia ao Deus de Israel, ele tornava o seu paganismo. Mas o Espírito não veio sobre ele. Mas essa experiência do Espírito não é conteúdo dela trazer pureza, é conteúdo dela trazer poder. Os irmãos estão pegando aqui a linha? Estão entendendo o caminho que eu estou traçando? Então vejamos. Por isso que a partir daquilo que temos de modo mais claro em Lucas e Atos, é que a doutrina do batismo com o Espírito Santo toma uma forma adequada à nova aliança. Que até agora mencionamos os casos da velha aliança. Mas na nova aliança nós vemos que, primeiro você é salvo. Depois, ou de modo distinto, você é cheio do Espírito. Aí tomando agora, todas as vezes que a Bíblia, em Lucas, em Atos, usa as expressões cheio do Espírito, o Espírito caiu, o Espírito veio sobre, o Espírito foi derramado, na teologia chamamos de expressões intercambiáveis. O que é isso? Expressões relacionadas.
São expressões distintas, mas que tratam da mesma e única experiência. Então nós temos vários nomes que, inclusive, quando observamos o livro de Atos, nós percebemos que não é a preferida de Lucas a expressão batizados no Espírito. Não é a expressão preferida de Lucas. Lucas usa muito a expressão cheio do Espírito. Então, só para que você visualize no texto, abra por favor em Lucas capítulo 1. Nós temos já em Lucas capítulo 1, o Espírito Santo enchendo algumas pessoas. Lucas 1,35, o Espírito desce sobre Maria, e o poder do Altíssimo a cobre. Aqui eu acho muito assertiva a analogia, inclusive, de um sacerdote católico romano, carismático, chamado Raniero Cantalamessa. Ó, o camarada é pentecostal até no nome, né? E ele faz uma comparação interessante. Ele diz o seguinte, que a obra do Espírito na Antiga e Nova Aliança é a seguinte: o Espírito precede sempre a palavra. O Espírito sempre precede uma declaração profética. E veio o Espírito do Senhor sobre fulano e profetizou. E o Espírito Santo desceu sobre ciclano e disse. Aí aqui nós temos o Espírito Santo descendo e dando origem à palavra. O Espírito sempre precede a palavra. Aqui foi a palavra viva. O Espírito desce sobre Maria, o poder do Altíssimo a cobre e dá origem à palavra. O verbo divino nasce, é concebido. Da origem não, porque a origem tem a noção de início temporal. Ele não tem início temporal. Mas o poder do Espírito fez com que a palavra viva fosse concebida no ventre da bendita Virgem Maria. Então, 1,35 de Lucas. Olha que interessante agora. Capítulo 1, a partir do versículo 39, trazendo destaque ao versículo 41. Maria desce até a casa da sua prima Isabel. Na época, não havia Instagram, não havia close friends do Instagram, né, para Maria postar lá, porque estava grávida somente para os melhores amigos. Nem Telegram existia, e eu tenho certeza que nem pombo correio. Aí Maria chega na casa de Isabel, a saúda. No mesmo momento que Maria saúda Isabel, ela é cheia do Espírito Santo. Versículo 41. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída, cheia, plerou do Espírito. E exclamou, olha, o Espírito encheu Isabel, e Isabel disse, vê? O Espírito enche, e Isabel exclama, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Aí eu tenho uma pergunta a fazer. Quem disse a Isabel que Maria estava grávida? O que temos aqui? Uma declaração profética. O Espírito desce, enche. Esse enchimento não trouxe purificação de pecados a Isabel, mas trouxe declaração profética. Então nós temos aqui o Espírito enchendo. Outra coisa que devemos observar. As expressões de Lucas para tratar esta obra do Espírito são reminiscentes do Antigo Testamento. Ele resgata estas palavras daquilo que nós chamamos de Septuaginta. O que é isso? É a tradução grega do Antigo Testamento. Ele puxa de lá. Plerou para cheio do Espírito. A expressão revestido do Espírito, onde é usada no Antigo Testamento? Sobre Gideão. O Espírito do Senhor revestiu Gideão. A única palavra nova que Lucas traz aqui é de um conceito que primeiro foi trazido por João Batista. João Batista disse, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim vem um mais poderoso do que eu, e este vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Só um parênteses. Há uma disputa até mesmo dentro da teologia pentecostal sobre o que é esse batismo com fogo. Certo? Não há unanimidade no pentecostalismo sobre o que é batismo com fogo.
Há os que creem que batismo com fogo é juízo, como Stanley Orton, Craig Kinner, que são pentecostais, e há os que creem que batismo com fogo é o mesmo batismo com o Espírito por uma questão exegética, certo? Como Roger Stronta, se não me engano, Anthony de Palma, Dr. Keith Warrington, que é um inglês, enfim. Então, isso não define se você é pentecostal ou não. Se você crê que batismo com fogo é juízo, se você crê que é juízo, eu discordo de você, mas você permanece pentecostal sem problema nenhum, certo? Isso não é uma condição que define a pentecostalidade de ninguém, certo? Fecha parênteses. Então, quem primeiro usa a expressão batizados com o Espírito é João Batista. Mas ele usa essa expressão para tratar da mesma experiência que já vem sendo mencionada como cheio do Espírito, como o Espírito vir sobre, como o Espírito cair, como o Espírito ser derramado, enfim. Certo. Muito obrigado. Então, é necessário essa compreensão de que já em Lucas já traz à baila a ideia de que há um enchimento do Espírito, e esse enchimento do Espírito traz uma capacitação profética. E ele permanece com esse mesmo raciocínio em Atos dos Apóstolos. Veja bem, Atos 2:4. Eu tenho até que horas? Pronto. Já eu adiantar aqui, certo? Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia que falasse. Atos 2:17 agora. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, ou melhor, versículo 16. Mas o que ocorre agora é o que foi dito por Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Lucas está afirmando que o que acabou de acontecer, os discípulos falando em línguas, era o cumprimento da palavra de Joel. E ele usa aqui a expressão profetizar. Para Lucas, o falar em outras línguas era uma espécie de profecia. Era uma linguagem profética. Então, está claro, para Lucas, em Lucas e em Atos, o batismo no Espírito é uma obra que traz uma efusão profética. Não é uma obra que traz purificação, mas algo que traz poder. Pode avançar, queridos. Antes de entrar na questão da evidência inicial, preciso que você abra em Atos capítulo 8. Atos 8, versículo 14. Nós temos uma outra expressão em Atos dos Apóstolos para tratar do batismo no Espírito. E é uma expressão que muitas vezes as pessoas confundem o uso que os autores fazem dela. Certo? A expressão receber o Espírito. Paulo usa de uma maneira, João usa de uma maneira e Lucas usa de outra. Deixa eu citar isso aqui de maneira prática. Se você tem um agricultor e ele usa a palavra manga, o que é que você vai compreender dessa palavra? Mas você tem uma costureira e ela usa também a palavra manga, o que é que você vai compreender dessa palavra? Pronto. Autores distintos usando a mesma palavra com sentidos diferentes. Certo? Outro exemplo agora dentro do texto. Mateus capítulo 7 fala de frutos. Em Mateus 7, frutos são literalmente a obediência, aquilo que define um falso profeta de um verdadeiro. Pelos frutos conhecereis. Já Paulo usa a palavra frutos, engraçado uma coisa, Jesus usa frutos para tratar do falso e do verdadeiro. O bom fruto
é um profeta verdadeiro. Um mau fruto, o falso profeta. Já Paulo, ele usa a mesma palavra, fruto, para tratar de uma outra coisa, que é o fluir de santificação do Espírito em nós. E ele usa a palavra obra para tratar daquele que não tem o Espírito e que procede de maneira carnal. Então é a mesma palavra, fruto, usada por autores diferentes, de maneira diferente. Está dando para entender? Então você vai pegar agora o que eu quero dizer. Lucas usa a expressão receber o Espírito, não para tratar da regeneração, da conversão. Lucas usa a palavra, ou a expressão, receber a palavra, para tratar da conversão. Atos 8,14. E eu vou explicar para você aqui algo muito interessante no texto. Eu vou falar uma palavra estranha, mas não é línguas espirituais não, tá? É grego. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera, decomai, recebera a palavra, decomai, recebera a palavra de Deus. Enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebessem, lambano, recebessem o Espírito. Veja que interessante, a palavra recebera, aqui no versículo 14, conectado com a palavra, recebera, logos, recebera, palavra. A palavra receber aqui está na voz passiva. Eles sofreram a ação, foi uma recepção, onde eles receberam uma infusão, uma ação externa, lógico, uma ação divina, fez com que eles abraçassem a palavra. Mas quando se trata de receber o Espírito, a palavra é lambano, que está aqui na voz ativa, que fala de se apropriar, de voluntariamente receber, de se apossar voluntariamente. Agora um conceito bem elementar. Quando nós somos regenerados, a regeneração acontece de acordo com a nossa vontade? Não. João 1,13. Não é da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nós sofremos a ação regeneradora. Já o batismo no Espírito é algo que nós precisamos nos apropriar. Por isso que a palavra receber no versículo de número 16 é uma outra palavra usada por Lucas para mostrar a distinção de recepção. E Lucas, pela forma como usa aqui, receber Espírito, e não o Espírito, receber Espírito, diz respeito à obra empoderadora dele. Então nós temos claramente que para Lucas, uma coisa é receber a palavra, outra coisa é receber o Espírito, que é ser cheio, ter o Espírito derramado, ser batizado no Espírito. Lucas não está tratando da regeneração, da habitação inicial do Espírito. Amém? Então, findada essa questão, vamos para a evidência inicial. Com certeza uma das doutrinas mais controversas e de mais difícil aceitação de fora do movimento pentecostal, e até dentro, é que as línguas são a única evidência que sinaliza o recebimento do batismo no Espírito. A expressão evidência física inicial foi cunhada a partir das exposições sobre o livro de Atos de Charles Fox Parham, onde ensinava que o batismo no Espírito era seguido pelo falar em outras línguas. E é fato que a maioria das denominações pentecostais acreditam nessa doutrina. Nós, todavia, temos um porém. Mais uma vez, diferente do que é vendido no Brasil. É vendido no Brasil que você só é pentecostal se acreditar que as línguas são a única evidência. Essa não é a posição exclusiva dos pentecostais mundo afora. Pode avançar. Eu já mencionei aqui que, paralelo ao avivamento da Rua Azul em 1906, houveram outros. E eu mencionei no segundo parágrafo. No Chile, com William Hoover. Na Índia, com Pandita Ramabai. Na Suécia, com John Ongman. Na Alemanha, com Jonathan Pope Alexander. Na Holanda, com Gerrit Polman. E outros lugares. E todos esses expoentes aqui têm algo em comum.
nenhum deles acreditava que as línguas eram a única evidência do batismo com o Espírito Santo. Mas todos eram pentecostais clássicos. Todos. E um detalhe interessante. Existia um pentecostal clássico, nascido na rua Azusa, fundador das Assembleias de Deus norte-americana, chamado Fred Francis Bosworth, F.F. Bosworth, conhecido no Brasil pelo livro Cristo, Aquele que Cura. Ele era pentecostal, mas não cria que as línguas eram a única evidência do batismo com o Espírito Santo. Então nós vemos aqui, pode avançar, que à medida que a história foi se desenrolando, um tipo de pentecostalismo foi se desenvolvendo sem uma ênfase restrita nas línguas como única evidência. É lógico que esse tipo acredita que há evidências. É lógico. Isso é distintivo pentecostal. O pentecostal crê que o batismo com o Espírito é demonstrado, é manifesto. Porém, não acredita que são somente as línguas. Aí nós temos aqui algumas denominações históricas. Não são denominações fundadas agora. Nós temos, por exemplo, a igreja Elim Pentecostal Church na Inglaterra. E ela afirma o seguinte, veja bem, que ao crente também é prometido um revestimento de poder como dom de Cristo por meio do batismo no Espírito, seguido de sinais. E o fundador dessa denominação, o evangelista George Jeffreys, com seu irmão Stephen Jeffreys, ensinava que as línguas eram apenas uma das evidências e que outras evidências como profecia poderia seguir o batismo com o Espírito Santo. Então, qual é o tipo de pentecostalismo crido pela Igreja Bíblica Semear? É um pentecostalismo clássico, e através desses estudos eu percebo que se enquadra em um pentecostalismo que segue uma vertente europeia, até sem vocês, até então, terem ciência disso. Por quê? O pentecostalismo europeu, ele é aberto nessa questão. Mas, pode avançar, existe uma definição para isso. Pentecostais clássicos, o Dr. Simon Frestadius define como evidencialistas restritos os que creem que as línguas sejam a única evidência. Por exemplo, a minha denominação, a Assembleia de Deus. E existem os evidencialistas flexíveis, os que entendem que existem outros sinais que servem como evidência. Aí eu coloco aqui algumas igrejas. A Elim, existe a igreja Elim no Brasil. A igreja O Brasil para Cristo, é uma igreja pentecostal clássica, evidencialista flexível. Metodista Wesleyana, os batistas independentes, a igreja batista independente, ela crê que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Inclusive, eles formam a terceira vinda do pentecostalismo ao Brasil, Congregação Cristã em 1910, 1911, Assembleia de Deus, 1912, batistas independentes em Guarani, das missões lá no Rio Grande do Sul. Pentecostais, que criam no batismo com o Espírito Santo. E agora, né, de modo bem definido em seu credo, nós temos a Igreja Bíblica Semear, assumindo essa identidade pentecostal, assumindo não, que já era assumida, né, declarando, colocando de modo firme no seu credo, essa identidade pentecostal, evidencialista, flexível. Amém? Então, fechando essa questão, batismo no Espírito e evidência, nós temos a continuidade dos dons extraordinários. Os dons extraordinários podem avançar depois dessa imagem com o evangelista. Pode avançar. Isso. Nós cremos e identificamos na história da igreja que apesar dos períodos de esfriamento nos dons, sempre houve uma linha de continuidade na atuação deles. Houve um problema institucional, houve um problema de ensino. Houve um período na história da igreja que os crentes, chamados também de leigos, leigo no sentido de aqueles que não eram clérigos ou monges, foram ensinados para eles que os dons eram alcançados através de altíssima santidade.
Então, como normalmente os crentes do chão de fábrica, digamos assim, não entendiam que haviam alcançado este grau de santidade, eles não buscavam. Então, você vai encontrar em um período da história da igreja muita manifestação de dons entre os monges, entre os monastérios, entre aqueles que se isolavam. Porque eles criam que os dons eram para eles. Existem inclusive relatos extraordinários de gente correndo por cima das águas, de pessoas ressuscitando dos mortos, de pessoas sendo curadas de doenças como epilepsia, loucura, enfim. A história da igreja é uma história de milagres. Mas como eu já afirmei aqui, haviam discordâncias. Você tem, por exemplo, me fugiu o nome agora de um dos pais da igreja, não é Jerônimo, eu esqueci. Ele era um orador muito eloquente, ele escrevendo sobre João Crisóstomo, muito obrigado. João Crisóstomo, ele não cria nos dons, na evidência atual dos dons, em sua época. Mas em contrapartida veio depois Agostinho, que a princípio não cria e depois passou a crer na atuação contemporânea dos dons espirituais. Mas sempre na história da igreja ocorreram milagres, manifestações de sinais, dons como línguas, profecias, visões, curas extraordinárias. Pode avançar. Então nós temos, pode avançar depois do título, práticas decorrentes da doutrina pentecostal. Eu quero trazer foco para encerrar no tópico 3. Nós temos toda a doutrina leva uma prática. Se cremos nos dons, logicamente nós vamos buscá-los. Se cremos nos dons e na ação dinâmica do Espírito, nosso culto vai ser diferente. Isso não implica em um culto sem ordem, sem horário para terminar. Não implica nisso. Mas implica em uma maior entrega na adoração, na forma de louvar, e uma maior liberdade para isso. E em último lugar, por que buscamos o batismo e os dons do Espírito? Um certo doutor, reformado, muito conhecido no Brasil, é o mesmo que eu mencionei. Não é implicância com ele, é porque ele que tem implicância com a gente. Depois em off eu digo o nome dele. Ele certa vez disse o seguinte: eu não encontro na Bíblia nenhum mandamento para você buscar o batismo com o Espírito. Porque ele quer dizer que se não há mandamento para buscar, é porque ele ocorre na conversão. Essa é a lógica de raciocínio dele. Só que, eu não sei que Bíblia ele está lendo. Lucas 11:13. Lucas posiciona o ensino de Jesus sobre a oração completamente voltado à busca pelo Espírito. Você pode ver que do versículo 1 até o versículo 13, ele verga o assunto para falar do Espírito Santo. Então ele chega no versículo 13 e diz assim: se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o... Quando você foi salvo, você disse: Senhor, me regenera, me faça nascer de novo. É assim? Esse é o ensino bíblico? Não. E mais, capítulo 11, versículo 1. Quando orares, orareis assim: Pai. O ensino de Lucas já pressupõe que o Espírito Santo aqui, conforme ensinado, é uma bênção para quem já é filho, e não para se tornar filho. Versículo 13. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito a quem? Aos filhos. Está pressuposto aqui, num paralelismo. Se o Pai terreno dá bênçãos aos filhos, o Pai Celestial também dá bênçãos aos seus filhos. E essa bênção aqui é o Espírito a quem pedir. Então, irmãos, isso aqui pressupõe também a quebra de implicância nossa em relação a termos. O Espírito Santo é uma pessoa, certo? É uma pessoa. Então, quando tratamos do Espírito Santo, nós precisamos entender que nós usamos figuras de linguagem para tratar dessa obra. O Espírito derramado, ele é um líquido? Não, mas essa é uma linguagem que trata de uma ação sobrenatural, profética.
Então, não ignore quando alguém disser assim: Espírito Santo vem. Eu não oro assim não porque ele já está em mim. Mas essa é apenas uma linguagem figurada para tratar de uma vinda do Espírito para nos empoderar. Então, por que buscamos o batismo no Espírito? Porque é bíblico. Jesus ensinou aos seus discípulos. Então, imagine Lucas, o receptor, ou melhor, Teófilo, o receptor do Evangelho de Lucas, lendo esse texto. O que é que ele entendeu? Isso aqui era só para os apóstolos. Era isso? Será que Lucas entendeu isso? Ou melhor, Teófilo? Não. Com certeza Teófilo e sua igreja entenderam. O Espírito Santo foi dado a eles, no sentido profético, de derramar, de batismo. Vamos orar, porque Jesus disse aqui: se orarmos e pedirmos, Ele também nos dará. Então essa é a prática daquilo que cremos. Pode avançar, vamos concluir. Para onde caminhamos? Se nós ignorarmos, e se nós deixarmos de enfatizar, se você entrar numa igreja reformada, isso aqui não é uma crítica, é uma constatação. E acompanhar todos os domingos, você sempre vai ouvir sermões que apontam para a doutrina da soberania de Deus. E eles não estão errados, essa é a identidade doutrinária deles. Se você for numa igreja luterana, você vai ouvir sermões que apontam para os sacramentos. Batismo como regeneração, ceia como presença real de Cristo. E eles não estão errados, é a ênfase doutrinária deles. E por que nos envergonharmos de falar sobre batismo com o Espírito? Então, para onde caminhamos? Se não enfatizarmos, caminhamos para um assemelhamento a igrejas não pentecostais. Ao abandono da nossa identidade. Mas se continuarmos dando ênfase à obra do Espírito, ao batismo no Espírito, à obra empoderadora, caminhamos para um reavivamento doutrinário e prático. Quais os desafios? Quais os desafios? Os internos. Fazemos o que estamos fazendo aqui, ensinarmos. O nosso principal desafio é permanecer ensinando. Os externos, que implicam também desafios internos, é nós também nos diferenciarmos desses movimentos bizarros, antibíblicos, repletos de falsas profecias que nós estamos vendo aí fora. O camarada diz assim: eita, teu nome é Elton. Deu uma investigada no Instagram dele, né? Eu vi isso, e tal, e pá. Aí Elton começa a chorar, e você é do altar, que eles usam a expressão, você é do altar, você é pastor. Aí pronto, meu Deus. Agora me paga um voto de R$500. Abençoe o profeta, o homem de Deus. Aí chega o final do culto, ele recolhe todos os votos, fica com a metade, dá a outra metade para o apacentador, não sei nem se chama disso. Para quem está à frente do povo. Nosso desafio é nos diferenciarmos destes. Como? Com o ensino sadio, bíblico. E quais as nossas salvaguardas, os nossos escudos? Nós temos teologia sólida. Queridos, nós não precisamos do cessacionismo para trazer equilíbrio ao nosso pentecostalismo. Nós já temos teologia suficiente para orientarmos os nossos irmãos, as nossas crenças. E me permitam até dizer o seguinte: se o Espírito Santo começar a se mover, alguém começar a pela primeira vez orar em outras línguas, alguém começar a profetizar, não olhe com desconfiança. Aparentemente no início você pode até pensar que é desordem, mas veja, Pentecostes, a primeira vez que houve o derramado do Espírito, todos falavam em línguas ao mesmo tempo. Paulo estava presente no meio de 12 que falavam em línguas ao mesmo tempo. Aí depois, em uma outra ocasião, ele trouxe o ensino: deixa o Espírito mover. O pastor está aqui para pastorear o mover de Deus através do ensino. Mas você só pode colocar em ordem algo se houver algo fora do lugar. Então, primeiro o vento do Espírito sopra, espalha as folhas, depois a gente vem com a vassoura e coloca tudo no seu devido canto. Amém? Então, meus irmãos, posso fazer uma oração, pastor? Amém? Posso fazer uma oração?
Vamos nos colocar de pé? Os irmãos entenderam? Então quero fazer uma oração com vocês. Eu quero fazer essa oração com vocês, rogando ao Senhor que Ele continue atuando agora com a exposição desse entendimento, que você possa a partir de hoje buscar, se você ainda não identifica o batismo no Espírito Santo em você, a buscar os dons espirituais. Estava ali assentado, enquanto nós cultuávamos, louvávamos ao Senhor, e é notável o clima, eu posso até usar essa linguagem, estão em casa, o clima pentecostal entre vocês, essa liberdade